Então vamos dar início. Hoje o nosso tema vai ser o programa de triagem neonatal, né? Nós já falamos sobre todo o processo que acontece com a criança, né? Assim que ela nasce, o que a gente faz. E dentro dessas coisas que são feitas ali nos primeiros dias e algumas depois nas primeiras semanas, é o programa de triagem neonatal, né? Que são alguns exames que detectam doenças específicas que a criança possa vir, né, a ter e não foram detectadas durante a gestação. Então vamos lá. Quais são os objetivos desse programa de triagem neonatal? Como eu estava falando para vocês. Promover a detecção de doença genética e congênitas em fase pré-sintomática nos recém-nascidos da população brasileira. Então, assim, muitas vezes a criança ela tem um gene ali, né, predisposto a desenvolver a doença, e em alguns exames a gente consegue detectar esse gene, né, que tem a predisposição à doença, e a gente consegue já inibir ele ou começar com um tratamento precoce, uma medida profilática com a criança. Permitir a intervenção clínica precoce, como eu disse, e proporcionar o tratamento adequado. Diminuir a mortalidade, morbidade e suas consequências irreversíveis no desenvolvimento físico e intelectual dos recém-nascidos gerados pela doença. Algumas doenças, alguns exames vão detectar problemas no desenvolvimento da criança, antes mesmo dela começar esse desenvolvimento, né? Antigamente, como não tinha esse programa de triagem, as pessoas, as crianças apareciam doentes, às vezes apareciam ali na idade escolar, né? Logo mais velho, porque não existiam esses exames e todo mundo achava que alguns sintomas que a criança apresentava eram normais. Até hoje, na verdade, a gente tem um pouco de problema com essa questão, né? Isso acontece bastante até hoje. Porém, os pais que fazem os exames de triagem certinho, a gente consegue cuidar dessa criança de uma forma precoce. A triagem neonatal. Quais são esses exames que são feitos na triagem neonatal? O famoso teste do pezinho, que quando a gente sempre procura triagem neonatal, só aparece o teste do pezinho. Por quê? Porque ele é o teste principal, ele que detecta a maioria das doenças, né? Ele foi o primeiro de tudo, ele foi o primeiro teste a ser colocado na triagem neonatal, né? Então ele é o pai da triagem neonatal. E aí com o tempo foram colocados outros testes, né? Tipo a triagem auditiva, que é o teste da orelhinha, o teste do reflexo vermelho, né? Que é o teste do olhinho vermelho. E recentemente foram colocados o teste do coraçãozinho e, mais recente ainda, o teste da linguinha. Eu vou estar mostrando para vocês como é que funcionam todos esses testes. Vamos começar pela triagem auditiva, que é o teste da orelhinha, né? Esse teste, ele tem que ser feito preferencialmente entre 24 e 48 horas ou até o primeiro mês de vida. Esses exames, né, vale salientar aqui para vocês que é de extrema importância que seja respeitado esse período que o exame tem que ser feito, porque quando ele é feito após esse período, a chance de dar algum problema, algum erro na leitura, né, já é muito grande. E aí, às vezes, pode dar um falso negativo, um falso positivo, né? Por isso que ele é feito ali exatamente no primeiro dia da criança de vida, né? Como que é feito essa triagem auditiva, o teste da orelhinha? É colocado um fone no ouvido do bebê, mas não é esse fone que a gente vê comumente, que a gente usa, né? É um fone que envia sons de baixa intensidade para os órgãos responsáveis pela audição. Esse fone ele vai medir o movimento dos microcílios que reagem como resposta sonora. Eu não sei se vocês viram, todo ser a gente tem uns microcílios dentro do nosso aparelho auditivo e são eles responsáveis por passar, o som entra e é captado por esses cílios, né? É uma coisa muito interessante. Quando a gente nasce, por isso que a criança ela tem, normalmente, ela é muito sensível a sons. Qualquer coisa, mesmo que seja baixa, assusta a criança. Por isso que é sempre preferível as pessoas falarem baixo, próximas crianças, tá?
Por quê? Porque esses cílios, eles estão em pleno vigor, né? Eles foram acabados de ser desenvolvidos e estão ali 100%. Os primeiros dias de vida da criança, ela escuta de uma forma que ser humano nenhum consegue escutar depois de uns anos. E aí, depois de uns anos de vida, esses cílios eles vão sendo desgastados. A gente não tem uma renovação desses cílios, entendeu? A gente tem milhares, né? E eles vão sendo desgastados. Então, por isso que ali, quando a pessoa chega numa idade, ali na fase, né, mais adulta, na questão de quando se torna idoso, ele tem ele começa a desenvolver essa deficiência auditiva. Por quê? Porque esses cílios foram usados a vida toda e aí eles vão sendo desgastados, né? Por que as pessoas também falam muito da gente usar fone de ouvido em excesso? Porque o excesso de som ali diretamente nesses cílios, né? Eles vão trabalhar excessivamente, eles vão captar o som e eles vão reproduzir para o cérebro, mandar a mensagem para ele poder entender o que está sendo escutado. Então eles vão trabalhar mais rápido e vão sendo desgastados, né? No caso da criança, eles são perfeitos, eles são novinhos, então acontece tudo de forma mais rápida e mais eficaz. Porém, algumas crianças nascem com a deficiência desses microcílios. Algumas crianças nascem com uma quantidade reduzida desses microcílios, ou ela nasce com uma quantidade normal, porém eles não captam a informação da forma correta. E como tem crianças também, que são as crianças que nascem com problemas auditivos, elas realmente não têm os microcílios, né? E aí tem aqui dizendo, né? Quando esses cílios não se movimentam, significa que o som não foi identificado. Então é bem interessante. Eles movimentam-se assim que nem cílios do olho mesmo. Quando bate um vento, cabelo, eles se movimentam com a vibração, né, que a gente escuta. Agora os cílios de vocês devem estar trabalhando que nem louco, porque eu falo alto que só. Então, quando não tem essa movimentação, significa que tem alguma deficiência nesses cílios, né? Esses cílios que estão presentes. E o som não está sendo captado da forma correta. Tá? O teste tem resultado imediato, a gente consegue perceber lá na hora, né? Ele usa um aparelho específico que consegue detectar a movimentação dos cílios. E é totalmente indolor. Ó, aqui é o teste da orelhinha, né? Esse aí é o aparelho que põe, ó, o fonezinho. E aí ele detecta as ondas que são passadas, né? Tem dois modelos de aparelhos aí, mas eles detectam a mesma coisa, né? A vibração dos cílios. E aí ele detecta o nível de audição, como é que está, se essa criança está em pleno vigor da sua audição ou se ela já nasceu com algum comprometimento, alguma redução da audição. A gente já consegue saber logo no início e já reverter, né? Se a criança vai precisar de uma cirurgia, vai precisar já fazer a inserção de um aparelho, né? É muito importante esse exame. Agora a gente vai passar para o teste do reflexo vermelho, né? O teste do reflexo vermelho nada mais é do que o teste do olhinho vermelho. Ele é feito nos olhos. Então a criança ela aparece um reflexo vermelho nos olhos quando ele está normal. Mais para frente eu coloquei algumas fotos dele, tá? Então, o objetivo dele é detectar precocemente a catarata congênita, né? Ele também deve ser realizado preferencialmente entre 24 e 48 horas de nascido, ou até a primeira semana de vida, né? Tem que ser respeitado isso, né? É um exame simples, realizado pelo pediatra ou neonatologista. Não é tanto da nossa ossada, mas é interessante que a gente sabe porque a gente vê esse exame sendo feito. A gente prepara a criança, muitas vezes é a gente que vai buscar essa criança para fazer o exame. E aí os pais perguntam e a gente tem que saber o que está acontecendo. Então ele usa, né, o aparelhinho e coloca no olhinho da criança, né? Ele é colocado tanto no olho direito quanto no olho esquerdo, tá? É colocado nos dois olhinhos. O exame é considerado normal quando se visualiza o reflexo vermelho através da pupila, como eu disse para vocês. Eu coloquei algumas fotos mais para frente, né? Então, a ausência do reflexo indica opacidade nos meios ópticos que deveriam estar transparentes.
e a criança deve ser encaminhada para a consulta com o oftalmologista para a confirmação do diagnóstico. A preocupação com o diagnóstico precoce se deve ao fato do tratamento apresentar melhores resultados quando realizados até o 3º mês de vida do bebê. Então, por isso que a gente faz essa triagem neonatal rápida, né? Porque vários tratamentos para a criança não ter o desenvolvimento comprometido, a gente faz logo ali ao nascer. E aqui como é feito o exame, né? Ele fica mais ou menos 20 centímetros do olhinho do bebê, ó. Usa esse aparelho aí e encosta. E aqui vocês estão vendo que é o reflexo que está apresentando. Ó. Esse reflexo vermelho aqui é o reflexo positivo, quando a criança está com a visão tudo ok, não tem nem apresentação de corpo estranho, né? Já aqui desse lado, né, significa que ela tem alguma apresentação diferente, porque é uma reação negativa. Então, aqui deve ser investigado. Ó, nos 2 olhinhos, a gente tem o reflexo bilateralmente, por isso que é feito dos 2 olhinhos, né? Aqui, você vê que nesse olho, ele tá bem presente, vermelho. Já nesse daqui, ele tá vermelho, mas um pouco embaçado. Você vê uma coisa branca em cima, né? Então, aqui o reflexo já tá duvidoso. Ele tem que ser encaminhado para um especialista para ser investigado por que está acontecendo. Nessa outra imagem, ele tem, né, o reflexo positivo em um dos olhos e no outro, nesse daqui, o reflexo está totalmente ausente. O contrário desse, né? Aqui não está ausente. Está apresentando uma falha aqui, mas ele está presente. A gente vê o vermelho. Aqui não. Aqui ele está totalmente ausente. E a gente vai pro exame principal, né? Por que esse é o principal? Porque é esse exame que a gente faz, né? A gente da equipe de enfermagem, principalmente os técnicos de enfermagem, somos nós que fazemos esse exame. E ele tem uma grande importância em várias variáveis, né? Então, ele é um exame, assim, muito importante para nós. Então, ele foi criado pela portaria 822 de junho de 2001, que institui que todo recém-nascido tem direito ao acesso à realização dos testes de triagem neonatal, em específico o teste do pezinho. Os testes deverão ser realizados até 30 dias de vida da criança, porém, ele tem que ser feito preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida. Por quê? Porque é quando a gente consegue uma coleta de material eficiente. A partir do 6º dia de vida, quando a gente manda a coleta para o laboratório, ela pode vir com algumas alterações, né? Ela pode vir com coleta insatisfatória. Normalmente o que vem é coleta insatisfatória, né? A gente olha e vê que a coleta está insatisfatória. E aí esse exame volta para a unidade e a gente entra em contato, né, com os pais para que ele seja refeito. E aí, no caso, ela já não volta mais na unidade de saúde, né? O paciente ele vai direto para o laboratório fazer o exame lá de outra forma. Ele já faz outro tipo de exame, ele não faz mais o teste do pezinho. Ele faz um exame específico, tá bom? Porque ele deu alterações. E quais são as doenças identificadas pelo teste do pezinho? Então, vamos lá entender essas doenças. Ele detecta fenilcetonúria, do RN, hipotiroidismo congênito, fibrose cística, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias, deficiência da biotinidade e hiperplasia adrenal congênita. Né? Essas doenças são doenças que são muito sérias, que podem levar o RN à morte, né? Várias delas, muitas são desenvolvidas, por exemplo, a fibrose cística, ela vai ser desenvolvida não ali no começo da vida, ela vai se desenvolvendo com o tempo, e muitas vezes a criança ela precisa de transplante ela precisa de um transplante nos pulmões, né? Ela precisa de outros pulmões. E a gente sabe que a fila de transplante ela é muito grande, principalmente de um órgão tão grande e tão importante,
né? A taxa de ai meu Deus, esqueci a palavra. A taxa de gente, quando a gente precisa aceitar o órgão, me fugiu a palavra. Enfim, a taxa de compatibilidade, lembrei, a taxa de compatibilidade, ela tem que ser praticamente 100%, que senão dá muito dano. Então, para vocês terem uma noção de como isso é grave. O hipotiroidismo congênito também é muito sério. Eu já cuidei de uma criança que tinha hipotiroidismo congênito e assim, a criança não ganha peso, a criança tem problemas no desenvolvimento, ela tem problemas na fala, ela tem problemas no desenvolvimento dos pulmões, ela enche o pulmão de mais secreção, é um pulmão mais ali sensível, então a criança tem muita taxa de pneumonia, é uma criança que vive em internações. Então, para vocês verem, né, que como o teste do pezinho ele é importante, né? E aí, o que o posto de coleta deve ter, né? O que a gente deve fazer dentro de um posto de coleta onde a gente está trabalhando? A gente tem que orientar os pais a respeito do procedimento e da finalidade do teste. Isso aqui é super importante, porque o teste do pezinho, ele acaba sendo um teste muito traumático para os pais, né? Eles ficam ali, já vêm pra gente com muito medo, porque vai machucar o bebê, vai ser ruim. E muitas vezes os pais nem entram, outras vezes eles têm uma resistência para a gente fazer o teste. É um processo psicológico com os pais. Eles sofrem mais que a criança, porque eles acham que está machucando de um jeito insuportável. Então a gente tem que, antes de tudo, educar os pais sobre a importância de se fazer esse teste, sobre para que serve esse teste, a finalidade dele, para que eles fiquem mais seguros, né? Para eles entenderem que a gente não está fazendo uma coisa por maldade, a gente não quer furar a criança porque, né, sem finalidade nenhuma, sem sentido. É um teste importante. Isso a gente começa lá na maternidade, né? Quando a criança nasce, a gente já pode estar fazendo essa educação dos pais sobre procurarem, né, a unidade de saúde quando receber a alta para fazer o teste do pezinho, né? Isso é responsabilidade nossa da equipe de enfermagem. A gente tem a responsabilidade de fazer a coleta, manter o registro da realização da coleta e orientação para a retirada dos resultados, né? Isso aqui também é bem importante porque são papéis com informações muito importantes. Normalmente na sala do teste do pezinho, que o posto ele normalmente tem uma sala específica para o teste do pezinho, que às vezes é a mesma sala do acompanhamento da criança. E aí nessa sala já ficam os papéis de registros, todos organizadinhos para a gente só preencher. Então, tem que preencher muito bem, né? A criança ela tem que ter certidão de nascimento. Sem a certidão de nascimento, ela não faz o teste, porque a gente precisa do número que contém na certidão de nascimento, né? A criança tem que ter o próprio cartão do SUS. Muitas vezes eles chegam lá com o cartão do SUS da mãe, e nesse momento ele não é mais válido, a criança tem que ter o próprio cartão do SUS para estar fazendo isso. Isso eu estou falando do protocolo das unidades aqui em Rio Branco, tá? Das unidades que eu passei e eu já participei do protocolo. Então, tem que levar esses documentos, tá? Porque senão a gente não consegue fazer o registro completo e esse exame pode até não ir para o laboratório, tá? E a retirada do laboratório, né? Com o tempo certo, os pais têm que retornar na unidade para pegar o resultado. Gente, hoje eu estava no posto de saúde e uma mãe chegou lá e disse que veio pegar o resultado da criança do teste do pezinho. Aí eu falei, a senhora veio buscar o teste do pezinho? Quando é que foi feito? Porque às vezes eles vão antes do prazo, né? Que é ali 30 dias. Às vezes eles vão antes do prazo e não tá pronto. Então eu perguntei, tá com quanto tempo do teste? Aí ela olhou e disse, 1 ano. Aí eu falei, mas gente, 1 ano e a senhora veio buscar o resultado do teste agora? Ah, mas é porque foi quando começou a pandemia. Eu digo, sim, eu entendi. Mas assim, os postos de saúde ainda estavam entregando resultados de teste, né? E eu nem sei se ela conseguiu pegar esse teste, de tão interessada que ela estava no teste da criança, né? Essas situações é bem complicado. E aí a gente administra
né, o armazenamento e o estoque do papel filtro, né? Esse papel filtro é o papel que a gente usa para coletar a amostrinha de sangue no teste do pezinho. E ele não pode faltar na sala. A gente sempre que chegar tem que observar se está tendo todas as papeladas para abrir o prontuário do paciente ali, o primeiro procedimento que ele vai estar fazendo no posto de saúde. E a gente tem que observar se ele está lá. E se ele não estiver lá, é nosso papel fazer a solicitação, porque chegar uma criança e você ainda fazer a solicitação e às vezes não tem disponível, vai demorar, e a criança fica sem esse teste, passa do tempo, dá uma amostra insatisfatória e fica todo esse transtorno para os pais, né? A gente tem que administrar as remessas de amostras colhidas, né, ao laboratório. A gente coloca as amostras para fazer a secagem correta do sangue, né? E envia, faz toda a organização e envia para o laboratório. Muitas vezes os próprios laboratórios têm convênio com o município e aí eles já vão buscar lá na própria unidade de saúde. Estão entendendo, gente? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Me respondam aí para eu ver que eu não tô só. Sim, Ah, professor. ótimo. Estou falando muito rápido. Querem que eu vá mais devagar? Tá show, professora. Tá tudo certo? Particularmente tá bom. Sim. Deve estar, né, gente? Que ninguém respondeu, então deve estar tudo certo. Pois é. Então vamos passar adiante. Qualquer dúvida, gente, qualquer observação histórica que vocês queiram contar. Ótimo, Maurício. Obrigada pela sua resposta. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem perguntar, né? Como eu falei, esse é o momento de tirar dúvida. Não é. Eu sei que a gente chega muitas vezes no estágio com dúvidas, mas a gente tem que chegar no estágio sabendo pelo menos o mínimo, né? Para que serve o teste? Como é que é feito o teste? Porque às vezes tu tá lá na sala da criança sozinha e chega o teste para ti, tu não tem noção nem como é que faz, nem o que é. E você tem que explicar para os pais. Eles chegam muito curiosos, né, para saber o que é. Eu lembro que eu já tirei muito medo de pais explicando para que era. Já chegou pais para mim, mãe e pai. O pai, ele normalmente é o que tem mais medo. E aí esse pai não queria que seja feito, ele só foi levar a criança porque a mãe insistiu. E aí ele falou: "Mas rapaz, tem mesmo que fazer isso, é tanta judiação e não sei o quê". A criança já tomou um monte de remédio, vacina. Aí eu fui explicar para que servia o teste, tudo, o que ele era detectado, né? E aí eu consegui convencê-lo e ele entendeu, né? Ele entendeu que era necessário e ele até segurou a criança, ficou na sala, ficou muito tranquilo. Teve uma pergunta aqui, até qual idade pode ser feito o teste do pezinho? Então, o ideal é que ele seja feito até o. Até aqui, ó. Até qual idade é indicada para fazer o teste do pezinho. Então, a idade ele tem que ser feito no máximo, gente, até o primeiro mês de vida, antes de completar o primeiro mês de vida. Porém, o ideal é que a criança faça esse teste a partir do terceiro dia até o sétimo dia de vida, tá? Assim que ela nasce, ela tem aquele período de internação e a partir do terceiro dia ela já está liberada para ir ao posto de saúde fazer esse exame. Porque, como eu falei, se passar muito tempo, a amostra ela dá como amostra insuficiente, dá alterações, entendeu? Nesse exame. E aí a criança tem que voltar, tem que repetir, tem que ir lá no laboratório, fazer a repetição do exame. Os pais eles já ficam preocupados porque vê que tem que repetir. E aí tem toda uma investigação por cima e é um processo mais burocrático e demorado, né? Por que ele não é feito no primeiro dia? Porque ainda a criança não teve interação suficiente para aparecer no organismo dela as coisas suficientes para a gente ter para fazer o exame, né? Por exemplo, a criança ela ainda não tem gordura no corpo, ela não adquiriu gordura, a gordura do leite, do peito, suficiente para o organismo começar a produzir
alguns substâncias específicas que vão sair no nosso exame. A partir do segundo dia de vida, ela já tem interação no meio suficiente, já mamou, né? Suficiente e já começam a aparecer os primeiros indícios. Por isso que a gente diz que é no terceiro dia especificamente, porque aí já tem tempo de ter aparecido todas as substâncias. Tá ok? Então é até 30 dias de vida, porém coloque na cabeça de vocês que é do terceiro ao sétimo dia. Então, a gente do posto de coleta, a gente tem que manter o registro dessa criança e ter a busca ativa dos reconvocados, como eu tô falando. Às vezes dá amostra insuficiente, dá uma alteração, e aí o exame volta para o posto de saúde e a gente do posto de saúde tem a obrigação de ir atrás dessas crianças que deram problemas, né? A gente liga para os pais, olha, deu uma alteração no teste do seu bebê, você vai ter que encaminhar para fazer o exame lá agora no laboratório, vão fazer outros exames específicos. Você tem que saber explicar por que ele vai ter que fazer isso e quais os exames específicos que ele vai ter que estar sendo investigado. Entenderam? E assim, a gente liga várias vezes, tá? Não é ligar em alguns casos, né? Não é ligar só uma vez e aí os pais já vão lá todos preocupados. Gente, tem pai que nem vai fazer a recoleta. Foi mal fazer o teste do pezinho e já foi atrasado, por isso que deu essa alteração. E aí, quando é para ser reconvocados, eles não fazem. Teve uns que eu passei no posto um mês e meio, ligando. E eles me atendiam, falavam comigo, mas não mostrava o mínimo interesse de fazer a coleta do exame novamente, entendeu? Então, para vocês verem que tem pais e pais. Mas aí vocês têm que registrar, nesse caso, que foi feito o exame, tá? Gente, a caneta é a arma da enfermagem. Então, ligou, coloca lá no exame, porque o exame, quando ele tem alteração na coleta, ele volta, o papelzinho do exame volta para a unidade com os dados. E aí você vai lá e anota. Ligado no dia 5/5 às 14 horas, falado, você pergunta o nome de com quem você falou, falado com a dona Raimunda, avisado sobre recoleta. Ok. Tudo direitinho. E assina, dizendo, assina o nome de vocês, para saber que quem ligou foram vocês, tá? Sempre tenha o cuidado, gente, de assinar quando a gente liga para alguém, quando a gente vai resolver alguma coisa, principalmente em posto de saúde. Deem o ok, coloquem data que deu o ok, coloquem o horário, coloquem quem foi a pessoa que deu o ok, porque às vezes dá um problema, por exemplo, no teste do pezinho, um pai desse disse que nunca ligaram para ele e não tem nenhum registro dizendo que foi realmente feita a ligação, entendeu? Ou então ele liga dizendo que foi falado uma coisa e foi outro profissional e você tem um registro lá dizendo, não, aqui ó, eu dei a orientação tal, eu liguei tal, tá aqui, tudo no registro, para vocês serem respaldados, tá? Porque se tem bicho que gosta de arrumar confusão e é mentiroso, é paciente, tá? Então fiquem espertos. E aí a gente tem que, como eu disse, né, manter o registro, a gente faz a entrega dos resultados quando dá normal e quando dá alterado. Quando ele dá normal, com 30 dias ele já volta para o posto de saúde para os pais estarem fazendo a retirada. No site também, hoje, né, nos sites dos laboratórios também tem como os pais estarem fazendo a retirada desses exames, principalmente agora em pandemia. E aí, no caso, quando vocês estiverem no posto de saúde, vocês podem estar verificando qual laboratório que tem convênio com o posto de saúde e tá ensinando para os pais, para eles não precisarem estar, né, se expondo e ir até o posto de saúde para buscar as amostras, os resultados. E vocês também não ficarem ali esperando a vida toda esse pai que não vai buscar, né? A gente tem que garantir, né, a documentação, como eu falei, e o registro das informações solicitadas pela portaria 822. Como eu falei, os documentos que tem que ter cartão do SUS da criança, tem que ter certidão de nascimento. Gente, criança sem certidão de nascimento não faz teste do pezinho. Não adianta, eu ainda não fiz porque eu não tive tempo. Ainda não fiz porque o pai do menino não registrou o menino. Infelizmente,
A criança, ah, mas eu tenho o nome aqui do meu filho. A criança tem que ter o nome dela, porque o exame agora já vai no nome dela. E o exame, ele tem que ter o nome da criança que é registrado em cartório. Entendeu? Não adianta dizer, ah, mas o nome da minha filha é Maria Eduarda. Mas cadê o registro que ela é realmente Maria Eduarda? Não tem. Aí vai que lá pra frente eles mudam o nome da Maria Eduarda, dá algum problema. Entendeu? A gente tem que pensar em todas as hipóteses. Tá? Nada, documentação, a gente tem que arquivar os comprovantes da coleta e entregar os resultados, né? Todos os comprovantes da coleta ficam com a gente, vai o papel para o laboratório, fica um papel com os pais, com a data que eles têm que voltar para buscar o exame. Se atentem sempre a essa data, tá? Às vezes, olha ali, tem a sensibilidade de olhar no calendário. Por exemplo, o pai veio fazer hoje o teste do pezinho com a gente, dia 5 de maio. Então, ele vai voltar dia 5 de junho, né? E aí a gente tem que ver, ah, mas às vezes dia 5 cai no sábado, cai no domingo, e os pais se embananam, entendeu? Quando relacionado ao filho. Vamos facilitar, coloca para o próximo dia útil, entendeu? Para ficar tudo certinho, para ele não ter problema nenhum. O papel do filtro, como que ele deve ser armazenado, né? Ele é um papel bem fininho, esse papel do filtro. A gente coleta o sanguinho da criança, né? Caso alguém nunca tenha visto, a gente fura, né, o pezinho, por isso que é teste do pezinho, e é feita a retirada do sangue aqui dessa região e é colocado nesse papel de filtro. A gente faz em várias marcas, nos próximos slides eu vou estar mostrando como é que faz o teste direitinho. Várias marquinhas, a gente vai passando e vai deixando a marquinha do sangue, né? E esse papel do filtro, ele requer todo um cuidado. Esse papel, ele não pode estar amassado, como tem aqui dizendo, ele não pode ter contato com calor, ele não pode ter contato com a umidade, porque vai ser absorvido pelo papel. O papel já é fino, ele vai ficar mais fino, e a chance de dar a amostra insatisfatória é enorme, entendeu? Quando a gente vai guardar, porque assim que a gente faz o teste, fica meladinho de sangue. Então, tem um espaço reservado na sala do teste do pezinho que a gente coloca as amostras abertas, né, de forma correta para que esse sangue seque e a gente vai guardar nesse recipiente que é fechado, porque não pode cair, ele não pode sofrer nenhum tipo de interação com o meio, esse sangue dessa criança. Então, nada, nem respingo de água, líquido, nenhuma substância química, porque dá alteração no resultado. O ambiente da coleta, né? Como eu falei, o ambiente da coleta ele é muito importante, principalmente para os pais, né? O bebê ainda não entende muito o que está acontecendo, mas os pais, eles precisam de um ambiente acolhedor. Eles, se eles entrarem num ambiente sujo, num ambiente que eles não sintam-se confortáveis, eles não vão sentir segurança para fazer o exame. Vocês também têm que ter a postura para receber o paciente. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar: recebam o paciente como vocês gostariam de ser recebido. Novamente, eu dou ênfase para as mamãezinhas aqui que estão assistindo a aula. Tenho certeza que elas foram levar os seus bebês para fazer o teste do pezinho, né? E todo mundo tem uma experiência diferente. Mas não faz diferença quando você entra numa sala, você já está com medo do seu filho ser furado, principalmente quando é o primeiro bebê. E o profissional que vai te receber, ele te recebe com um sorriso no rosto, ele já conversa com você, ele já tira os teus medos, né? Esse processo ele é muito mais psicológico e traumático para o pai, como eu falei, para os pais no caso, como eu disse, né? Então a gente, como profissionais da saúde, a gente vai ali tentar quebrar esse muro, porque eles já chegam muito armados e a gente tem que quebrar esse muro com ele. Então a gente tem que ter uma postura profissional, a gente tem que ter segurança no que a gente vai fazer. Como eu falei, ninguém vai entregar o seu filho para um profissional que não passa segurança, né? Todo mundo aqui tem noção disso, até quem não tem filho. Então a gente não vai entregar para o profissional que não tem segurança. Então, tenham postura. Quando o paciente chegar na sala de vocês, mantenham a sala limpa, uma sala organizada, sem sujeira, tá? Normalmente essas salas de teste do pezinho, tem gente que gosta de decorar para deixar o ambiente mais tranquilo. Quando ela é junto com a sala da criança,
né? Fica até mais fácil porque ela tem todo um cenário infantil, né? E aí isso deixa os pais mais confortáveis ali, né? Se mantenham éticos, se mantenham sérios, olhem no olho dos pais quando forem falar com eles. Isso é uma coisa que eu também cobro bastante, tá? Não adianta o paciente chegar lá com vocês e vocês pegarem o papel. Ah, é teste do pezinho? Já começa a fazer as anotações ali, tudo de cabeça baixa, não olha no olho do paciente, não dá uma boa tarde, não dá um bom dia pro paciente. Quando a gente olha no olho dele, ele se sente acolhido, né? E isso é algo muito importante. A gente precisa se sentir acolhido, a gente precisa se sentir tranquilo, tá? Aqui fala do ar refrigerado, né? Não é recomendado, no caso, o ar condicionado, né? Ele não é recomendado no momento ali de fazer a coleta, tá, gente? A gente também, ninguém merece a gente tá não sei quanto tempo ali com o ar-condicionado desligado, né? Principalmente aqui na nossa cidade de Rio Branco, que é um sol para cada cabeça. Então, assim que a criança chegar, já desliga o ar-condicionado. É o tempo que vocês vão usar ali para conversar com os pais, ter todo esse aconchego, fazer o cadastro, que são algumas fichas, né? O teste do pezinho, ele exige um pouco mais de burocracia, porque vocês vão preencher um papel grande com todas as informações da criança. Vocês vão preencher um papel pequeno, que é o papel que vai ficar com os pais, né? E vão preencher o papel da coleta que vai para o laboratório. Então, assim que chegou, lembre de desligar o ar-condicionado. Como eu falei ontem, a criança ela também perde calor muito rápido, então ela não pode ser exposta, principalmente nos pezinhos que são termorreguladores. Então, quando o pezinho da criança ele fica muito resfriado, ele começa a ter problemas na circulação. Então, a gente tem dificuldade para obter o sangue, tá? Então tem que ter esse tato aí de lembrar de fazer esse cuidado. Então, antes de iniciar a coleta, tem que assegurar que todo o material está disponível na bancada. Para qualquer procedimento que vocês forem fazer, não é só teste do pezinho, não. Todos os procedimentos, preparem bandeja. Os alunos têm mania de não preparar a bandeja, não preparar o campo, não preparar o ambiente. Já quer sair fazendo as coisas atropeladas, aí falta um algodão, falta um esparadrapo, falta um material. Às vezes o aluno tá ali preparando as coisas, faz sem luva, porque não tá disposto a ele ali na frente. E eu sei como é essa questão de você estar ali como aluno, você fica nervoso, a gente esquece, como profissional a gente esquece das coisas, isso é normal do ser humano. Então o material já estando organizado na frente de vocês, já facilita muito a vida de vocês. Então, luva de procedimento, tá? Lembrando, é um procedimento que a gente entra em contato com o material sanguíneo do paciente, então luva de procedimento, pelo amor de Deus. A lanceta, tá? Normalmente essa lanceta ela já é disposta para fazer o teste específico. Não é aquela lanceta de medir a glicose, tá? É uma lanceta diferente. É a lanceta para o teste do pezinho. É tanto que ela fura o pé de forma diferente. Ela não faz um buraquinho, ela faz tipo um risquinho, né? Depois que vocês fizerem, tiverem, né, a oportunidade de fazer, depois que vocês estancarem o sangue, olhem ali, fica um corte, e é um corte até grande, porque a gente precisa de um material de sangue maior, a gente precisa de bastante sangue. Então, a gente olha ali que ele é um corte mesmo, e é até profundo. Então, tem que tomar cuidado. Álcool, né, pra gente fazer a asepsia do local, o algodão ou gases, tá? Eu sempre gosto de trabalhar o algodão quando a gente coloca no corpinho do bebê, tá? E o papel filtro, que é o papel de fazer o exame. Esse papel já tem que estar preenchido. Depois que preencheu toda a papelada, aí vai se preparar para fazer o exame. Aí coloca todo o material próximo ali na bancada, né? Organiza e já deixa o papel filtro que já vai estar identificado com o nome da criança. Não deixa para identificar depois não, porque a amostra está cheia de sangue. Identifica antes. Identificou, deixa ali próximo, que na hora que você fizer o furo, já pega o papel. O que a gente vai colocar no papel filtro? Vamos colocar
né, com letra legível, gente. Eu já peguei uns papel que a gente nem entendia. E é nesse papel que eles vão pegar o nome da criança. E se vier errado, ninguém vai encontrar. Principalmente o número de telefone, né? Escrever o nome da criança toda sem abreviaturas, né? Ela vem o papel filtro, onde a gente faz a coleta de sangue, é um círculozinho, né? Uma imagem. Tem aí mais pra frente essas imagens para mostrar para vocês. E aí nesse círculo a gente não pode ter contato com o meio, como eu falei, né? Nada de contaminação com o meio externo, nem água, nem respingo, gotícula de nada, tá? Quando for a reconvocação, a gente tem que repetir tudo de novo, tá? No caso aí, é já no laboratório, né? E aí eles têm que fazer todo esse processo de novo, colocar o nome da criança, pegar todos os dados, certidão de nascimento. Então, quando a gente for chamar o paciente para fazer a recoleta, tem que avisar para os pais para levarem toda essa documentação novamente para o laboratório, tá? E o responsável pela criança deve assinar o comprovante de coleta. Quem estiver com a criança normalmente são os pais, eles têm que assinar, tá, o comprovante de coleta. Por quê? Porque aí a gente fica ciente quem foi que estava com ele no dia de fazer a coleta. Importante também, porque ele pode ter dito que não estava, que não fez e tá tudo anotado lá. Então vamos para o procedimento de coleta, né? Vocês estão vendo aqui como é que é a sala, né, do teste. E aí, antes de tudo, a gente tem que lavar a mão, calçar as luvas. Isso os pais já têm que preparar a criança, né? Os pais eles colocam a criança nessa posição, né? Por quê? Porque a gente precisa ter os pezinhos da criança dispostos ali pra gente sem nenhuma interferência, de modo que a gente consiga enxergar o local onde a gente vai fazer o furo. Tem que ter uma boa iluminação essa sala, tá? Então o responsável ele vai segurar a criança dessa forma, que é uma forma também da gente usar a gravidade para nos ajudar com relação à descida do sangue e para acalentar o bebê, né? Tem que acalentar da forma que ele tá aí, o pai ou a mãe, ele vai acalentar o bebê. Porém, ele não pode acalentar ninando. Não pode, a criança não pode mexer. Então, quando a gente está fazendo esse exame, vocês veem que a profissional tá aqui, ela pega, ó, a forma como ela pega, ela usa aqui, ó, os dedinhos para prender o pé da criança, porque ela mexe a perna, tá? A partir do momento que a gente tira a meinha, a criança já exibe o reflexo. Isso é normal do RN. Ele não gosta de contato, né, com o pé. Então, assim que a gente tira, que pega na mão, ali, pega no pezinho, ele já pode começar a chorar, ele já vai começar a chutar, ele já vai fazer vários reflexos que são comuns. Então, a gente tem que segurar com bastante firmeza, porque a gente vai fazer um furo. Então, tem que ser bem firme, tá? E aí, ó, o profissional que for fazer, ou o enfermeiro ou o técnico, no caso aqui tá só o enfermeiro, mas o técnico de enfermagem também faz. Ele tem que estar sentado, tá? Ao lado da bancada e de frente para o adulto que está segurando a criança. A gente tem que ter, né, essa bancada que tá ali disposto o material que a gente vai estar usando do ladinho dessa bancada e tem que estar de frente. Por que a gente tem que tem que fazer esse teste sentado? Porque haja coluna, né? Pra gente se abaixar. E quando a gente está sentado, a gente tem mais. As mãos elas ficam mais firmes, né? Se tu tiver em pé, a chance ali da criança se mexer, de chutar, é muito grande, né? E aí, Deus me livre você furar outras partes do pezinho da criança que não podem. Porque o pé da criança ele é extremamente vascularizado e muito fino. Então a gente pode estar atingindo um local inadequado e está ocasionando até uma hemorragia ou problemas mais sérios nessa criança. Então, senta, fica tranquilo, principalmente os estagiários. Estou focando muito nessa questão com vocês, né? De estagiários e tudo, porque é onde a gente tem mais medo, né? Onde a gente chega mais nervoso, a gente vai fazer as coisas, aí não presta atenção, aí já passa por cima. Entende? Então eu quero que vocês sintam-se seguros, tranquilos, né? Para fazer esse exame no RN, tá? E aqui, ó, é a foto de verdadeiramente como acontece o exame, ó. A profissional tá sentada. Vocês estão vendo que tem
uma bancada aqui, ó, bonitinha. Essa cubuquinha aqui, ó, ela tem algodão embebecido já em álcool. E em outra cubuquinha pra cá, já deve estar preparado o curativo, tá? Vai fazer um curativo com gazezinhas, tá? E a fita, de preferência fita microporosa, tá? Por favor, uma fita microporosa, pra não machucar, aquele esparadrapo machuca a pelezinha da criança. E aí já fica tudo preparado aqui, disposto para você, no momento que terminar o exame, já estancar o sangue. Porque tem crianças que são extremamente vascularizadas e nessa excesso de vascularização encharca tudo. Já aconteceu de eu fazer o curativo, o pai vai ali, vai buscar um remédio na farmácia, em outra coisa. Quando ele volta já tá no sangueiro, né? E essas são as crianças que a gente mais gosta quando a gente tá fazendo o teste do pezinho. Porque tem criança que não sai uma gota de sangue. E olha que a lanceta ela vai profundo. E não sai sangue, não sai sangue. E as crianças que são bem vascularizadas, que sai bastante sangue, a gente agradece, né? E aí, observem a postura das mãos, né, da pessoa. Ó, vocês estão vendo que é feito aqui nessa parte próxima ao calcânio. Ela faz uma prega, né, uma pinçazinha aqui nesse calcânio e segura os pezinhos. Então, essa mão dela aqui tá segurando os pezinhos para não mexer. Ela esticou muito bem a perna dessa criança. Quando tu esticar, aí que ele vai chutar mesmo, vai ter o reflexo do chute, tá? Então, você tem que segurar de uma forma segura, tá? Antes de você fazer todo esse processo, a gente, ordenha a perninha da criança. Você vai pegar a mão e vai começar a fazer esse movimento daqui para cá. Vem assim e desce, vem assim e desce. Para quê? É bem parecido com o processo que a gente faz quando vai medir a glicemia. A gente não dá ordenhadazinha no dedo para o sangue ele ficar ali, né, num lugar só, para ficar bem vascularizado. A mesma coisa com o RN. Isso é procedimento padrão. Vamos dar uma ordenhada aqui, ó, puxar, puxar, puxar. Quando a gente estiver bem vascularizadinho aqui, aí faz a prega para manter mais ainda a circulação. Tudo isso para a gente conseguir ter uma melhor amostra possível e ter a quantidade de sangue suficiente e não precisar furar a criança de novo, tá? Porque eu já vi casos, eu já tive que furar a criança de novo porque ela não teve sangue suficiente, a primeira amostra. Tem criança que é assim mesmo. E quanto mais tempo você fica ali tentando coletar a amostra, mais o membro da criança vai resfriando e menos sangue vai sair. Ó, essa criança aqui, ela tá de borezinho, né, bem exposta. É interessante que a criança não esteja tão exposta assim, ó. O outro pezinho tá ali, ó, não tá de meia. E isso pode ser um fator que vai dificultar a minha coleta, porque as outras partes da criança estão, né, expostas ao frio. E aí isso pode impedir a circulação. Então mantenha o outro pezinho de meinha, mantenha a criança numa mantinha, mantenha ela bem, né, bem quentinha para facilitar essa amostra e para a criança também não ter uma perca de calor, né? E aí, olha só que interessante, né? Aqui quem está segurando é um profissional da saúde, mas normalmente quem segura são os pais. Vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo o filtro, né? O filtro teste, né? E aí, aqui foi onde foi furado, né? Olha como ela está segurando o bebê. Olha como a criança, ela já, depois que foi furada, ela já encolhe a perna, tá? Mas é interessante que vocês mantenham a perna da criança reta, tá? Esticadinha. E aí, ó, a quantidade de sangue que sai e a gente passa aqui no filtro. Não pode esfregar, você tem apenas que chegar perto desse local e retirar. O que ficar no filtro ficou, o que não ficar, lamento. Entendeu? É um exame muito rápido e não pode estar passando a mão várias vezes. A antisepsia, como eu falei, né, é feita no calcânio, com álcool a 70, um gaze, um algodão, qualquer coisa que vocês tiverem, né, lá disponível. A punção, vamos para essa parte que é super importante. Essa punção
ela tem que ser feita nas laterais, tá? Sempre feita nas laterais do calcanhar. Por quê? Porque tem pouca possibilidade de atingir os ossinhos. É um local que ele já tem mais gordurinha, né? Ele já tem mais gordurinha, então é mais tranquilo. A gente não consegue acertar nenhuma coisa importante, nenhum órgão, tá? Ó, a gente tem que evitar o uso de agulhas. Por que não pode usar agulha? Porque é uma lanceta específica para o teste do pezinho, né? Porque a gente pode atingir estruturas mais profundas. A gente não tem noção de mais ou menos quanto que vai precisar furar, a profundidade que a gente vai furar para a amostra ser satisfatória. Nem sempre uma furada com a agulha ela sai sangue suficiente. E também tem aqui no caso que ela sai sangue até demais. Então a gente fica ali, não é uma amostra controlada, sabe? Com a lanceta a gente consegue controlar mais o tamanho do furo. A gente já sabe, pelo tamanho do furo, pela lanceta, né? Elas podem variar de um local para o outro, mas o tamanho é sempre o padrão, tá? Não pode ser um maior que o outro. Enfim, o tamanho é sempre o padrão. Então, a gente já sabe mais ou menos a quantidade de sangue que vai sair ali naquela região por causa do tipo da lanceta, tá? A gente também não usa porque a gente pode atingir os vasos de um maior calibre e provocar hemorragia, como eu falei para vocês. Ó, a região é essa pretinha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Ai, nossa, peraí. No meio, aqui nesse meio, a gente não pode estar fazendo furo de jeito nenhum, de jeito nenhum. É sempre aqui, ó. Principalmente, preferencialmente, aqui no calcânio, nessa região lateral, tá? Aqui o tecido ainda é muito fino. Aqui não tem possibilidade de pegar, né, alguma dessas estruturas que podem ocasionar um problema grave. Porém, o tecido ainda é muito fino. Então, é sempre aqui na parte superior do calcânio. É tanto que quando a gente vai fazer o furinho para ver a glicemia do RN lá na maternidade, o desenho é o mesmo. A gente nunca faz no meio. A gente sempre faz ao redor, tá, gente? Então, vamos sempre se atentar a isso, porque isso é um fator super importante. Deus me livre. Vocês vão lá fazer um exame e sair e ia colocando no lugar errado. Primeiro que eu fui fazer, eu tremia dos pés à cabeça. E a mãe da criança me olhando e eu tremia, morrendo de medo de causar hemorragia, pegar alguma coisa profunda. Eu fiquei bem assustada. Mas é só um susto na hora. Se vocês tiverem dúvida ali na hora que vocês verem o pé, né? Porque lá no pé não vai estar desenhado assim, né? Vocês podem pegar um pincelzinho e fazer um pontinho ali na região. Não vai desenhar o negócio todinho no pé da criança, tá? Mas delimita ali de cá até cá, né? Coloca um pontinho, pode colocar um pontinho ali na região. Não vão furar em cima da tinta, mas pode colocar um pontinho ali na região onde vai, próxima à região onde pode ser furada para não ter nenhum risco, tá? E aí por isso que a gente faz aquela preguinha, como é feito aqui no calcânio, aí você faz a prega com os dedos para ser mais eficaz e segurar o pezinho com mais segurança. A punção específica. Olha aqui o pé sem o desenho. O pé sem o desenho fica mais difícil para a gente ter essa noção, né? Ó, aqui ó, ao redor é muito boleado. É muito difícil, né, pra gente delimitar, mas a região que a gente vai estar fazendo, não pode estar fazendo nessa região aqui, nós vamos estar fazendo aqui. É porque aqui eu não tenho um cursor para desenhar, mas a gente vai estar fazendo nessa região aqui, tá? Um pezinho que não tem o desenho. E aí, sobre a punção, ela tem que ser realizada de forma tranquila e segura, né? Não adianta tu fazer, que nem eu falei, não adianta fazer com nervoso, não adianta fazer nas carreiras. Você tem que fazer, porque assim, quando a gente faz tudo atropelado, nem sai sangue, entendeu? Quando você chega lá na rapidez, o sangue não é suficiente, tem que furar de novo. Às vezes, os 2 furos, né? A amostra não é suficiente nos 2 furos. É um
Esse do pezinho dá uma pena. Dá mesmo, dá uma pena mesmo. Imagina como é que chega os pais. A gente fica com pena e eles ficam com pena. Imagina nesse pezinho aqui da foto, que é a coisa mais linda, bem pequenininho, gordinho, né? Tu olha o pé, tu acha mais fofo e não consegue nem delimitar, né? Então, por isso que a gente tem que fazer de uma forma segura e tranquila. Vocês têm que estar sentindo seguro sobre a forma correta, sobre a região correta. Não tem problema de demorar. Senta ali, arruma a criança direitinho no colo da mãe. Senta ali na sua cadeirinha. Observa o pezinho da criança, delimita ali o local. Tenham certeza onde vocês vão fazer e façam o furo de forma rápida e tranquila. Furou, a criança vai chorar, isso é normal. E a gente tem que aprender a entender isso, é uma reação fisiológica, tá? Tá incomodando, você tá segurando no pezinho dela, gera um incômodo, e aí quando você fura, gera um incômodo também. Então é interessante vocês fazerem de forma tranquila, né? E como eu falei, tem que segurar o pé e o tornozelo da criança, envolvendo com o dedo indicador. A forma como tá aqui, ó. Só que aqui, né, você tá segurando e na hora de furar, você faz a prega aqui. Esse dedo vem pra cá, assim, e faz a prega como aquela foto que eu mostrei, né? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que nessa foto ficou mais bem especificado, né? Ó, segura o pé, faz a prega direitinho aqui. Desse jeito, tu já já vai furar. Vocês estão vendo que essa mão aqui, né, do nosso lado seria a mão esquerda. A mão esquerda ela colocou de um jeito que ela tá pegando o calcânio, fez a prega no calcânio e os outros 3 dedos, eles estão segurando o pezinho. Esse aqui da direita tá servindo como um apoio, né? Ela tá fazendo a correta posição. A gente vai precisar dessa mão livre, né? Aprendam a trabalhar só com uma mão, porque a gente vai precisar ter essa mão livre para pegar a lanceta. A gente vai fazer o furo com essa mão. Com essa mão a gente vai pegar o filtro para fazer a coleta, entendeu? Então não esqueçam da prega. Enfim. Então, a punção especificamente, né? Quando a gente for furar, né, fazer com o único movimento, como eu já falei para vocês, de forma rápida. Pega a ponta da lanceta, colocou ali, já furou. Pronto, nada de ficar antes. Vocês podem delimitar, observa, olha, mas depois do momento que vocês começam a fazer o exame, já pega a lanceta, já tá ali disposto, é um furo só. Não adianta ficar furando várias vezes não, tá? Porque o furo ele é muito profundo. E aí, ó, fazer em seguida um leve movimento da mão para a direita e esquerda para garantir um corte suficiente para o sangramento necessário. Esse daqui, né, esse modelo aqui que eu coloquei, é o modelo dessa foto. Quando a gente fura, a gente tem que fazer o movimento para a direita e para a esquerda, tipo como se estivesse cortando, mas os aparelhos novos, né, as lancetas novas que estão pro posto, não tem necessidade de estar fazendo isso não, tá? Vocês só furam lá e ela vai abrir esse buraco desenhadinho assim. Então, uma punção superficial não produzirá sangramento suficiente. Às vezes a gente tem medo, né, de estar fazendo o exame como o colega falou, né? Dá uma pena, né? Então a gente fica ali com pena, fica com medo, aí tá, junta tudo uma coisa só. Aí você vai e só faz tum, fura lá, mas um furo superficial, parece um furo para ver a glicemia, né? E aí fica, não sai quantidade de sangue suficiente nem para coletar uma glicemia, tá? Então, sejam objetivos, façam o furo de forma mais profunda, não tem como atingir nenhuma estrutura fazendo no local certo. E a coleta do sangue, né? Quando a gente faz o furo, aqui, quando a gente faz o furo aqui, a gente tem que esperar, ó, pela fotinha aqui, acabou de furar, e aí ele vai fazer uma quantidade, uma bolha de sangue, e é o momento da coleta. O momento que tá aqui, ó, a bolha de sangue é muito pequena, então não é suficiente pra gente, tá? Deixem formar uma bolha de sangue redondinha,
porque o papel de coleta, ele é um papel redondinho assim, um pouco maior. Então esperem fazer uma bolha de sangue maior, tá? Fazer bastante. E aí tira essa primeira bolha, tá? Por que que a gente vai tirar, né? É uma coisa bem importante que eu ia até esquecer. Ainda bem que eu coloquei no slide. Quando a gente faz o furo, sai essa primeira quantidade do sangue aqui, né? Como eu mostrei pra vocês. Tá saindo a primeira quantidade do sangue aí. Deixa formar uma bolha bem grande e a gente não parte direto para a coleta. A gente vai pegar essa bolha de sangue e a gente vai limpar, tá? Esse primeiro sangue, ele não vai para as coletas. Por quê? Porque ele ainda não tem a quantidade suficiente das nossas substâncias que estão contidas no sistema circulatório do bebê, no sangue, né? Então a gente precisa do próximo sangue que vai vir, que ele já vem com a quantidade suficiente. Depois que você limpar essa primeira gota de sangue, aí vai continuar saindo mais outras gotas de sangue, tá? E aí, quando formar a segunda gota de sangue, que a gente vai encostar o papel, né, para fazer a coleta. Isso daqui, ó, que tá escrito, ó, encostar o verso do papel para fazer a coleta, né? Porque lá é demarcado na forma demarcada para a coleta, ele é em círculos. Por que que a gente faz do lado contrário do papel e não do lado certo que vem o círculo, né? Acho que tem a foto, tá aqui, ó. Por que que a gente faz do lado contrário? Vocês estão vendo aqui, ó, a coletazinha, né? E aí, por que que a gente faz do lado contrário? Porque o mesmo lado, quando a gente faz, ele despenca muito sangue. Então, nesse lado contrário aqui, quando você vai ver, as bolas que são feitas são muito grandes. E a gente tem que respeitar essa delimitação aqui, ó. É muito importante, gente. Isso aqui é bem sério. A gente tem que colocar quantidade suficiente de sangue que não ultrapasse essa bolinha. Esse segundo aqui, ele já ultrapassou, né? Porém, quando for colocar aqui a amostra, tem que tomar muito cuidado, porque essa amostra de cá não pode ter contato com essa amostra de cá, porque cada amostra ele vai detectar um exame diferente. Então a gente não mistura as amostras. Então tem que ser uma quantidade do sangue vermelho vivo que faça uma bolinha que respeite essa delimitação aqui. Então é um procedimento assim de calma. Tem todo um processo pra gente fazer as bolinhas bonitinhas, né? Eu demorei muito tempo. Eu e as minhas colegas, a gente gostava de ficar apostando, né? Quem fazia os testes do pezinho mais bonito. Vocês veem que essa primeira coleta aqui tá linda, ó, parece um coração, né? E é bem interessante quando a gente é oportunizado, porque a primeira coleta, menino, é um sangueiro. Eu já tive que repetir coleta porque misturou um com o outro, ou então a gente transpassa, pega isso aqui tudo, aí ficam as coletas tortas. E aí com o tempo vocês vão pegando a prática suficiente e vai dando tudo certo. Ó, igual nessa foto aqui, ó. Aqui o profissional já tem tanta prática que ele já está fazendo do lado do desenho correto, né? E tá saindo umas amostras bem bonitas, olha aqui, ó. Então, é tudo uma questão de habilidade e uma questão de macete seu. Cada profissional tem a sua metodologia de fazer os seus procedimentos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar. O que eu estou ensinando aqui para vocês são procedimentos padrões, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Essa questão de fazer no verso é porque fica mais fácil, né? As bolinhas, elas não saem tanto sangue, né? Atrás, elas ficam no desenho mais desfigurado, mas quando ela chega aqui na frente, consegue ter um desenho melhor, vocês têm um controle melhor. Mas tem profissionais que já fazem aqui direto, né? Então isso fica bem a critério. Entendeu? Ó, o sanguinho aqui, ó, a gotinha do sangue, ó. Vocês estão vendo? Com essa gotinha do sangue, vocês vão encostar esse papel aqui. Eu nem sei se eu trouxe um vídeo hoje, que eu trouxe alguns vídeos, né, que vou tentar passar pra vocês. Eu não lembro se eu trouxe o do teste do pezinho, mas se eu não trouxe hoje, eu mando pra vocês ou eu mostro pra vocês amanhã. Ó, pegou o primeiro sanguinho, vai encostar o papel filtro
nesse sangue, fazendo tipo um movimento circular, mas sem esfregar. Só um movimento circular suficiente para preencher de sangue essa bolinha aqui, tá? Do lado contrário, dá para fazer isso também. Por quê? Porque eu não sei se vocês conseguem ver aqui a dinâmica dessa foto, a parte das bolinhas está para o lado do profissional. Então, o profissional tá vendo aqui, ó, onde estão as bolinhas, tá? Ele não precisa olhar para o lado de cá, ele precisa olhar para o lado de cá, entendeu? Então, vamos voltar ali para... Tá, como eu disse, né? O segundo aqui, encostar o verso do filtro, deixar o sangue fluir naturalmente, não fica puxando, não fica fazendo, porque às vezes quando a gente fica puxando a perninha da criança, sai muito sangue e aí as amostras ficam todas comprometidas porque sai sangue demais, né? Um fator muito importante, não deixem que esse sangue coagule, tá? Não permita que ele coagule nem no papel e nem no pé. Então, por exemplo, furou, não fica esperando ali a amostra da Bezerra, não fica olhando demais, demorando demais para encostar, né? Ó, para encostar o papel não. Vocês estão vendo que ele já tá saindo aqui, ó, a primeira gotinha. O profissional já tá com o papel aqui, ó, em cima já para fazer a coleta. Sangue coagulado não serve de amostra, então não demore, tá? Não deixe o sangue coagular aqui e a amostra com o sangue coagulado volta com certeza. Tá? E aí, ó, só desencostar o papel quando todo o círculo tiver preenchido, né? Como a gente vê aqui, nem precisa preencher todo. Se a gente ficar se atentando a essa história de preencher todo o círculo, a gente vai até transpassar esse círculo, né? Então, vamos trabalhar com o fato de colocar o sangue aqui, ó, bem no meio. Não tem problema sobrar um pouquinho disso aqui, não. Mas concentrem o sangue aqui, nesse meio. E aí, ó, não toque com os dedos na superfície do papel na região dos círculos. Como eu disse, esse papel não pode sofrer nenhuma interação com o meio. Nenhum tipo de interação. Ah, mas eu tô de luva. Não importa, a luva tem pó, a luva tem componentes químicos. Não encoste a mão nesse papel, né? Deixe aqui, ó. Ó como é que eles seguram o papelzinho, né? Os dedinhos aqui, certinho. E aí, ele não, dessa forma, ele não vai encostar. Tem esses dedos aqui que estão em cima do círculo, mas aí, à medida que for trazendo mais pra cá, o profissional vai tirando. Nessa outra foto aqui, ele, ó, fez as outras coletas aqui e não está encostando o dedo. Ó, aí a gente vai repetir toda essa operação aqui que eu falei nesses tópicos até que todos os círculos estejam preenchidos, tá? Nunca voltem para o círculo já coletado para completar nada, tá? Colocou, ó, colocou aqui ou ficou assim, não volta para completar essas bordas aqui não. Por exemplo, encostou, que nem tá aqui, né? Encostou essa primeira vez, tirou, olhou e falou, vixe, não completei o quadro. Vai voltar o pé de novo? Negativo. É uma amostra de sangue, porque senão esse sangue ele sofre comprometimento. Esse exame do teste do pezinho ele é bem chatinho. De todos os exames, eu estou dispondo um tempo, né, maior, eu estou explicando ele com maior detalhes, porque normalmente é o técnico que faz e quando o posto de saúde ele recebe muitas amostras insatisfatórias, tem que estar fazendo recoleta, o posto de saúde ele é investigado, tá? Porque os profissionais não estão capacitados para estar fazendo aquela coleta. Ou então as crianças daquela regional estão tendo problemas no desenvolvimento. Então, isso é uma coisa bem séria do Ministério da Saúde. Eles fazem esse rastreamento através desse exame. Então, façam o exame direitinho, porque ele é bem, realmente, ele tem muitos critérios para prestar atenção. Isso é matéria de prova, hein, gente? Então, observem muito, porque os cuidados aí é questão de prova. Então,
né? A gente não pode voltar. E se houver interrupção desse sangramento, furou ali e conseguiu ali tirar um pouco da amostra do sangue, mas não foi suficiente para terminar de completar as outras bolinhas, né? Deu para completar só a primeira e a criança já ficou ali com sanguinho quase insuficiente. Aí você, essa prega que a pessoa está fazendo aqui, quando a criança começa a faltar o sangue, você começa a fazer tipo uma ordenha para ver se vem mais sangue. Começa a ordenhar, tá? Não veio, não veio mais o sangue. A gente, como eu falei aqui, massageia, fica massageando tudo direitinho, tá? E se não conseguir, a gente pode estar fazendo outro furo, tá? Não tem problema, mas assim, o ideal é fazer só um furo, porque é muito ruim, é muito triste para a criança, você vai furar ela de novo, tá? Então, fica muito ruim. Atenção aqui para mais um tópico da coleta. Jamais vire o papel para fazer a coleta dos dois lados. Vocês estão vendo que o papel tem dois lados. Se tu tá fazendo a coleta desse lado aqui, já fez as coletas desse lado contrário, tu não precisa refazer a coleta desse lado aqui. Entendeu? Se já fez aqui, vai sair aqui. Então, não precisa fazer de novo, tá? Aí aqui, ó, são as ramificações de veias profundas que a criança tem, tá? É interessante que vocês não peguem nessa região, vocês estão vendo que aqui, ó, está tranquilo. Mais pra cá também, ó, a região é maior, é mais tranquilo. Nada de fazer aqui no meio também, a gente faz mais aqui pra cima, tá? É uma forma de vocês se resguardarem. Deus me livre se no meio do teste do pezinho der um problema como esse. Além de vocês serem processados, esses pais vão falar para outros pais. E hoje, no meio da rede social, eles vão para a rede social, menino, meter o pau, né? Falando em palavras chulas. O seu nome vai para o meio e isso pode influenciar outros pais a não fazerem mais o teste do pezinho. Na época que eu estava no posto, surgiu um problema como esse, né? Não foi comigo, foi com outro profissional que já era da área, já tinha um tempo. E aí o profissional foi, naquela mecânica, né? Foi fazer o furo no local errado. Fez o furo aqui. E aí ele atingiu, né? Veias profundas. E aí na hora que fez o furo, saiu muito sangue. Tanto que o profissional não conseguiu fazer a coleta, porque saiu sangue demais. A coleta juntou na outra, melou aqui, melou tudo, ficou um sangueiro. E aí o profissional foi estancar e não conseguia estancar. E a criança extremamente chorosa. E os pais vendo aquele monte de sangue. Então, assim, eles nem terminaram a coleta. Viram aquilo ali, aquela violência, e foram embora revoltados e foram para a rede social. Na época, usava-se mais o Facebook. Eles foram para a rede social fazer uma reclamação. Colocaram o nome do profissional. Profissional fulano de tal, do posto tal, fez o teste do pezinho no meu filho, aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. Então, para vocês verem, hoje em dia com a rede social a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz e só façam aquilo que vocês têm certeza, tá? Chegou para fazer o estágio, prestem atenção onde vai furar direitinho. Professora, eu não me sinto seguro. A professora fica do ladinho ali, muitas vezes a primeira coleta, quando o aluno ele não tem experiência, ele nunca viu aquele procedimento, a primeira coleta, né, quem faz é o profissional e a gente mostra como é feito, é aqui, aquilo outro. Dependendo do aluno, a primeira coleta às vezes eu até deixo fazer, tá? Se o aluno mostra ali domínio da teoria, consegue fazer, eu fico do lado, eu seguro o pezinho direitinho para o aluno e mostro exatamente onde ele tem, porque ele tem que perder o medo e aprender na prática. Eu gosto disso. Então eu mesma já seguro e já direciono aqui, ó, fura aqui. Aí ele vai lá, fura, aí eu entrego o papel e já organizo tudo direitinho, né? Para o aluno ir perdendo o medo. Mas se verem teste do pezinho, se vocês caso cheguem para o posto, que eu creio que um dos campos de vocês é o posto de saúde. E aí
sempre vejam para serem oportunizados para fazer o teste do pezinho, é muito importante. E é que nem acesso, é o tipo de coisa que a gente aprende mesmo só fazendo. Aí, ó, aqui, ó, as bolinhas, as famosas e terríveis bolinhas. Vocês estão vendo, ó, isso aqui chama-se uma amostra maravilhosa. Ela transpassou um pouquinho só, mas não tem problema. Não se preocupe quando a amostra transpassar um pouco. Essas aqui do lado, ó, vejam que ela também transpassou um pouco mais, né? Aqui, ó, transpassou. É normal, não precisa estar um negócio super perfeito, porque às vezes a gente não tem controle. Só preocupem-se com quando a amostra sair assim, ó, tá? Que sai muitas vezes, tá, gente? Às vezes a gente não tem controle de como o fluxo do sangue vai sair. Vocês estão vendo aqui, ó, o fluxo do sangue da criança não está saindo de forma de bolinha. Então, a única forma que o profissional tinha era de fazer assim. Então, saiu aqui, ó, da borda. Porém, tomem cuidado só de não juntar uma borda na outra. Se não juntar uma borda na outra, pode transpassar aqui um pouco, que não tem problema, tá? E aí, mais um ângulo do nosso exame, porém agora o ângulo do bebê. Ó, o ideal, gente, na posição é que o bebê ele fique aqui. Algumas pessoas gostam de colocar ele no colo, como a gente viu nas imagens anteriores, né? Ele gosta de estar colocando a criança no colo, mas o ideal é que ela fique aqui, ó, no ombro. Por quê? Porque a gente usa a gravidade a nosso favor. Quanto mais alto a criança estiver, maior o fluxo sanguíneo. Melhor, maior, a gente consegue fazer uma coleta de qualidade. Então, normalmente quem segura é o pai, às vezes porque o pai é mais alto. Então, o acompanhante que estiver ali conversa com o acompanhante que for mais alto, né? Os acompanhantes baixinhos, eles não facilitam tanto pra gente, né? Tipo, no meu caso, eu sou pequena, eu não sirvo pra estar segurando criança, só se não tiver outra alternativa. E aí coloca. Às vezes quando a gente está na sala com outros profissionais e aí tem um profissional mais alto e que tem a habilidade ali com a criança, às vezes quem segura é o próprio profissional. Os pais também não conseguem segurar porque ficam com medo, ficam apreensivos, como eu falei para vocês. Então, às vezes eles chegam já pedindo, não, você pode segurar o bebê para mim, não sei o que, eu não gosto não. E se você vê que o pai ali não tá sabendo segurar, tá ficando muito nervoso nesse processo, e eles ficam, se dispõem a ajudar, né? Ah, se você quiser, eu seguro o bebê para você. Não insista, pergunte só uma vez, que tem pais que não vão querer. Pergunte só uma vez, se ele disser, não precisa não. Ok, então ensine a posição correta e só façam o exame quando a criança estiver na posição correta. E aí, como vocês estão vendo, ela vai chorar, vai espernear, ela segura a perna, é todo um processo aqui, ó. E os pais normalmente, a criança começa a espernear, eles seguram desse jeito engraçado aqui. O curativo, né? A gente não vai deixar a criança sair da nossa sala de coleta com um negócio sangrante, até porque é um local que foi feito um corte profundo. Então a gente vai colocar. Aqui tem dizendo, né? Colocar a criança deitada e comprimir levemente o local da punção com algodão ou gás, até que o sangue cesse. Mas a gente coloca deitado por quê? Para dar uma interrompida no fluxo sanguíneo. Quando a criança ela tá naquela posição, né? Aqui no colo, o fluxo sanguíneo, se for bom, ele continua vindo, continua vindo, continua vindo. Então, muitas vezes a gente coloca a criança deitada para interromper diminuir esse fluxo sanguíneo. O ideal mesmo, ali pra gente não ter muito problema em logística, fez a coleta, coletou tudo, já deixa as coisas, como eu disse, do curativo ali e já pega o algodãozinho e fica segurando, estancando o sangue. Se tiver uma maca próximo, né, pra criança colocar a criança disposta deitadinha, a gente põe, né? E aí fiquem ali, né, com aquela criança até a criança se acalmar, né? Mantenham a criança na sala de vocês até ela se acalmar. Fiquem um momento segurando esse algodão na região para dar uma estancada no sangue para depois fechar. Eu gosto de fechar, tá? A região, porque como foi um corte profundo, às vezes a gente estanca e ele naquela hora apresenta ali que não tá saindo sangue nenhum, mas depois com a criança vai se movimentando, ele vai sair sangue de novo, tá? Então, estanquem o sangue, limpem ali
e já faz um curativo ali com a gazezinha, já coloca uma fita, como eu disse, de preferência fita microporosa, né? Já faz ali um curativo ao redor do pé, tá? Ai, cadê um pezinho aqui? Tá? Pega aqui, ó, coloca a gaze aqui e já faz um curativo ao redorzinho desse pé. Que aí que faça essa estancagem. E, como eu falei, a criança ela fica muito chorosa, então mantenham ela na sala de vocês, tá? Até a criança se recuperar, até o pai, porque a criança fica muito agitada e às vezes os pais não têm o que fazer. E aí depois desse processo, estancou sangue, fez curativo, coloca a criança para mamar, coloca ela no seio ali, próximo, tá? Só não coloquem se ela estiver chorando muito, se ela estiver aquele choro mesmo que a criança fica que a criança pode até se engasgar, né? Aquele choro muito profundo, que ela perde o ar. Nesse caso, não coloque. Vamos tentar ninar ela ali. E aí, quando tudo estiver restabelecido, aí vocês podem estar liberando, né, esses pais com esse bebê, tá bom? Porque é responsabilidade de vocês esses cuidados imediatos pós o teste do pezinho. A gente viu que é um exame invasivo, é um exame sério, a gente tem que ter esse cuidado. Muitos profissionais acabam o exame do o teste do pezinho, já a pessoa já sai, muitas vezes porque tem uma fila enorme lá fora esperando, mas mesmo assim, gente, tenham uma sensibilidade com os pacientes de vocês, né? Como eu disse, tratem como se fosse um filho de vocês. Quem é que não gostaria, né, depois daquele momento traumático, da criança chorando, o pai muitas vezes não sabe o que fazer, o profissional que já está seguro, sabe a importância, fica ali, ajuda a acalentar, né? Às vezes os pais veem muito sangue no curativo e já fica preocupado, entendeu? Então, limpa direitinho, faz um curativo fechadinho, espera a criança se acalmar e depois manda embora. É isso. E a verificação imediata pós-coleta. Já fez tudo isso, tudo direitinho, vamos olhar a nossa coleta de como ela está, né? O nosso círculo aqui, ó, ele tem que ter um aspecto translúcido e o sangue tem que estar espalhado de forma homogênea. Nunca vai estar de forma homogênea, perfeita, como a gente viu aqui, né? Isso aqui é um sonho, mas tem gente que consegue. Vocês estão vendo aqui o sangue, ele tá um vermelho vivo, né? Bem translúcido. Aqui ele já tá seco, né? A gente consegue ver. Mas ele tem que estar disposto dessa forma, né? Tem que virar o papel para ver se ele tá respeitando as bolinhas direitinho, tá? Veja se não caiu gotículas em outras localidades do papel filme, tá? Às vezes cai gotículas ali próximo ao nome. Verifiquem se não caiu gotículas perto de alguma informação importante, tá? Às vezes cai uma gotícula ou outra, mas não tem problema não, cai ali no papel em branco, tá? Isso acontece quando a criança tem um fluxo sanguíneo muito bom, né? Ela é muito bem vascularizada, e aí isso acontece também, isso é muito comum. E aí cai um pouquinho de sangue ali na beira do papel aqui, as coisas estão escritas aqui, aí eu caio um pouquinho aqui. Só não pode estar em cima de informações, principalmente nome e essas coisas, tá? E aí a secagem da amostra. Como eu falei, dentro do local, dentro do local do teste do pezinho, ele tem uma prateleira, né? Uma prateleirazinha que a gente coloca a amostra para secar. Coloca ela do lado adequado e ela fica secando ali, né? Na temperatura ambiente por cerca de 3 horas, tá? Importante, uma amostra não pode tocar em outra, tá? De jeito nenhum. Esse armáriozinho, ele já tem o local específico para cada amostra, né? Então, não tem como elas se misturarem, mesmo que fique ali em cima da bancada, não deixem elas se misturarem, tá? Posição horizontal para manter a distribuição do sangue de forma homogênea. Por quê? Porque às vezes a gente coloca do lado contrário ali, aí o sangue aqui, ó, começa a vir só para um lado de cá e começa a descer só para o lado de cá, entendeu? E aí dá problema também na amostra, tá? Dentro, né? Quando que os procedimentos de secagem que é proibido?
ele não pode ser colocado no sol para secar esse sangue. Ele tem que secar de forma natural e tranquila. Não deixem a caixinha de colocar os exames próximo do sol, tá? Nada de locais com ambientes de calor, porque eles ressecam, né, essa amostra que a gente coletou com tanta dificuldade e deixa elas inúteis. Muitas vezes não adianta nem mandar. Eu já vi casos de gente que deixou próximo à janela e a gente nem mandou, teve que ligar para fazer a repetição, tá? Perto de um ventilador ou na frente de um ar-condicionado também não pode, por quê? Porque ele leva gotículas, micro-organismos para cima da amostra, tá? A gente não pode deixar próximo a manipulação de líquidos, gases químicos, tem que ser um local que a gente nem mexa. As amostras fiquem lá secando pelas 3 horas e ninguém chegue perto, tá? Não façam empilhagem das amostras. Se não tiver esse armáriozinho para colocar cada amostra na sua salinha, não empilhem. Deixe ele aberto um do ladinho do outro, tá? E não permita que tenha excesso de sangue na amostra, né? Deixa ele tem que se espalhar uniformemente. Não pode fazer uma bolha muito grande, né? Como vocês viram aqui. Ai, como vocês viram aqui. Se continuasse aqui um tempão, isso aqui ia ficar enorme, ia ficar um sangue muito escuro, tá? E a amostra ia ser ineficaz. Vamos mostrar como é uma amostra inadequada, né? Eu tô falando aqui como é chato e tudo, mas vamos entender e vamos ver como é que é na prática uma amostra inadequada. Isso aí é uma quantidade de amostra insuficiente. Gente, eu inclusive já vi amostras insuficientes, porque quando a gente chega na sala, né, a gente vê, como teve vezes de eu estar à tarde, eu vi as amostras da manhã, né? Então a gente via lá amostras insuficientes. O que acontece para ficar assim? Quando ele tentou fazer, né, a bolinha, quando a gente tá usando o lado contrário do papel, às vezes a gente fica com medo de transpassar aquela bolinha e a gente coloca só uma gotícula de sangue. E aí quando tu vai olhar o outro lado, a amostra sai desse jeito. Porque quando o lado da bolinha, né, a amostra sai assim. E aí tu tem que pegar o outro papel. Tu não pode simplesmente vir aqui com mais sangue e passar em cima para completar, não, tá? Isso deixa a amostra ineficaz. Você tem que repetir tudo de novo. Ó, nesse caso aqui, ó, tem que ser completo. Ó. Aqui não foi suficiente porque, ó, o meio aberto. Entendeu? Se for uma quantidade pequena de sangue, assim, uma bolinha menor, como a gente viu ali atrás, tem que pelo menos estar completa. Não adianta tá assim. Ó, amostra amassada, rasgada ou arranhada. Ó, essas aqui, o profissional olhou, tinha pouco sangue, ele esfregou. Esfregou demais, ó. Quando sai assim, com esse desenho todo desconfigurado, com certeza dessa forma que vai ficar, ó. Isso aqui, ó, vocês olharem, eu nem mando pro laboratório, tá? Isso aí nem vai. É bom até às vezes olhar enquanto a criança tá lá, logo, essa verificação, porque qualquer coisa já pega o outro pé e vai fazer o exame de novo. Amostra molhada, cair água, algum fluido, né? O sangue ele vai ficar um vermelho mais apagado. Aqui ele ainda tá um vermelho muito vivo, mas ele fica, quando tá molhado, um vermelho mais apagadinho. Olhou, tá um vermelho mais apagadinho, porque não é um vermelho apagado, é um vermelho vivo. Então, nem mande essa amostra, porque ela está comprometida. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. O sangue fez a bolinha e misturou com a outra bolinha, ó. Aí criou essa ponte aqui, ó. Isso aqui é a amostra insuficiente, não pode de jeito nenhum. Sempre tentem trazer mais pra cá e essa um pouco mais pra cá. Eu sei que as bolinhas do meio é mais difícil pra gente ter essa noção, mas façam de tudo pra fazer bem no meio. Isso com a prática vai pegando melhor, né? Amostra diluída, né? Quando o calcanhar da criança é ordenhado demais. Parou de sair sangue, ali o fluxo, aí a gente ordenha e não sai sangue.
E a gente ordenha e fica ali um tempão ordenhando, sai só um sanguezinho meio aquoso. Esse sangue, a amostra desse sangue não é suficiente para nós, tá? Não é suficiente mesmo. Então, infelizmente, sai assim, ó, manchadinha. Também nem vai. Amostra com sangue hemolizado, né? Quando a gente vai, o que acontece, né? Quando a gente vai limpar a região, fazer a asepsia do local, a gente tem que esperar o álcool ele secar. Se tu passou, já vai furar e já vai coletar, vai ficar álcool ali e vai se transformar nisso aqui, ó. Olha essas bordas aqui, ó. Ficou o sangue aqui, mas começou a sair aqui assim, ó, por causa do álcool. Fica meio aquoso também, o sangue ele não pega legal, né? Ele não fica um vermelho vivo e aí a amostra é insuficiente. Coágulos, né? Acontece quando a gente demora demais para fazer essa coleta, né? Quando a gente toca várias vezes no filtro, fica tocando, deu certo como eu falei. Encostou, fez a bolinha, tira. Não é encostou, tirou, olhou, encostou, tirou, olhou, encostou, tirou, olhou. Vai pegar sangue coagulado. Não é assim. É só uma vez, tá? E quando a gente usa os dois lados do filtro. Coletou numa parte, vai lá, vira e coleta da outra. Vai dar amostra com coágulos de sangue, com certeza. Amostra contaminada, né? Quando ela tem contato com algum fungo, bolou, às vezes cai alguma coisa, porque quando a gente não tem o local adequado para fazer a secagem, então o que acontece? Ela pode ter contato, às vezes mosquito, né, entra, e aí ele pousa em cima da amostra. Aí se achou, infelizmente, vai dar amostra insuficiente. Às vezes, nesses casos, né, assim a gente até manda para tentar a sorte, mas a gente já manda ciente de que vão pedir a recoleta. Em alguns casos eu nem mando, eu ligo para vir fazer de novo o exame. Vamos falar das amostras satisfatórias, né? Já falei bastante para vocês, né, como que é uma amostra satisfatória, mas vamos ver especificamente a bolinha de forma satisfatória, né? Todos os círculos têm que estar totalmente preenchidos, né? O ideal para uma amostra totalmente satisfatória é que você preencha o círculo, porque a quantidade de sangue ali é suficiente. Não adianta dar umas pingadinhas aqui, né? Tem que estar, ó, tudo preenchido de forma uniforme. Aqui, ó, passou um pouquinho, mas não tem problema. Mas aqui no meio ele está uniforme, né? O sangue ele fica uma coloração meio marrom avermelhado, tipo isso aqui, ó. O sangue bem, eu vejo ele bem vermelho vivo, né? Fica meio marrom depois que ele seca, mas na hora, no momento que você faz a coleta, ele fica vermelho vivo. E aí depois que seca, fica esse marrom avermelhado, né? Já começa a dar lugar a esse marrom, né? Distribuição, né? Tem que estar tudo do mesmo jeito, não é uma quantidade de sangue mais concentrada aqui, aqui em cima ou aqui fora, tá? E todas as informações necessárias têm que ser preenchidas aqui, ó. Isso aqui, ó, é o lugar onde faz a leitura. Então, aqui, ó, o nome tem que estar tudo preenchido direitinho, minuciosamente, que isso é um documento. Os requisitos para a coleta de material do RN, né? Muita gente acha que a criança, coitada, tem que estar em jejum. Não precisa estar em jejum para a coleta desse material, tá, gente? Não tem necessidade nenhuma. Pode deixar a criança amamentar, comer à vontade. Que a gente já conversou, né? A idade mínima, né? Tem que ter pelo menos 48 horas de vida. Antes disso, a gente não tem, né, o fator da fenilcetonúria. Ele não aparece pra gente nesses primeiros dias. Então, como eu disse, ó, pois ainda não ingeriram proteína suficiente para serem detectados de forma segura na triagem da fenilcetonúria. Então, a criança ela precisa se alimentar mais, ela precisa ter essa ingestão correta da proteína, tá? E aí a gente pode, se não tiver essa quantidade aqui, se for feito, por exemplo, no primeiro dia de vida, a gente pode ter falsos resultados normais, entendeu? Por isso que esse exame não é feito na maternidade, e sim no posto de saúde, né? Quando a criança é
prematura, né, e fez transfusão, né? Nesse caso, né, são fatores restritivos na triagem da anemia falciforme e outros hemoglobinopatias. Porque nesse caso, a criança nasceu prematura e teve uma transfusão. Quando ela tem a transfusão, ela tem contato com outros fatores de outro sangue, né? E aí a gente não consegue detectar como está os glóbulos dela, o tamanho e tudo direitinho, porque entrou outro. E aí a gente pode ter até um falso exame normal também, né? E aí, nesse caso, a amostra deverá ser coletada da forma habitual para a triagem das outras doenças. E uma nova coleta deve ser realizada após 90 dias do nascimento, que é o tempo de renovação, né? Essa criança já vai ter. Então, no caso da criança que nasceu prematuro e teve uma transfusão, a gente vai fazer esse exame, né? No terceiro dia ali, pós-nascido. Porém, ele não vai conseguir detectar direito a anemia falciforme e as outras, né? As outras hemoglobinopatias. Então, após 90 dias, ele vai ter que repetir esse exame pra gente. Aí a gente vai conseguir. Esses são os casos, né, de questões diferentes. Uma criança normal tem que ser feito esse exame de 90 dias, tá? E aí, ó, prematuros internados. A coleta é feita no 7º dia de vida, né? O pessoal do laboratório, eles vão fazer a coleta lá na maternidade, onde eles estão internados ou no caso da criança. Quando tem gemelaridade, a gente tem que ficar atento quando tem gemelaridade, para não ter a troca da identificação, porque eles entram juntos na sala. Olhou que são gêmeos, eles entram juntos e aí a gente se embanana, né? Alguns macetes vocês podem estar pegando. Olhou ali que são gêmeos? Deixa um do lado de fora da sala para você não se confundir. E aí começa a fazer ali todo o processo de preenchimento do nome, os exames, as documentações. Muitas vezes os pais deixam, né, essa documentação toda juntas dos dois bebês. E aí peça direito, confira. O nome do bebê é Arthur Gabriel e o outro é Gabriel Arthur. Isso acontece também. Então, o primeiro bebê é o Arthur Gabriel. O nome do seu bebê desse aqui é o Arthur Gabriel. Vamos pegar a ficha dele, vamos escrever lá direitinho, vamos conferir com a documentação dele todinha o Arthur Gabriel. Depois chama o Gabriel Arthur. Entendeu? Tem que ter muito cuidado nisso, porque às vezes uma criança pode desenvolver uma doença e a outra não. E aí, como é que faz para descobrir quem é o certo? Como eu falei, né? No caso de internação, né? A gente pode estar fazendo essa coleta depois desse prazo, né? Depois desse prazo de 7 dias. Mas muitas vezes, dependendo, a coleta pode ser feita lá na própria maternidade. Agora sim, quando a criança tem condições especiais, quando ela está internada numa UTI neonatal, né? Nesses casos, aí a gente espera mais um tempo até a criança restabelecer, né? A sua saúde, porque a criança já está internada lá na UTI, por exemplo. Ela já está apresentando algum problema. Aí tu vai lá, ela já é furada o pé para ver glicose. Aí tu vai lá e faz um furo maior, né? Causa todo esse estresse na criança, isso pode deixar o quadro pior. Então, é uma questão que a gente não faz. Porém, a gente tem que observar que não deve ultrapassar os 30 dias de vida da criança. Então, como eu falei, espera a criança melhorar, restabelecer ali. Com 7 dias ela ainda está muito ela tá muito debilitada. Então, vamos aguardar ali 15 dias para ver como é que tá. Houve uma melhora, então vamos fazer. Tá internada ainda? Vamos lá fazer o exame, tá? Mas não fiquem esperando demais. Peraí que travou o negócio. Não. É isso mesmo. Nesse caso, eu esqueci de falar aqui, esse final. E aí, quando é nesses casos, a gente tem que informar as condições clínicas da criança, tá? Porque, por exemplo, se a criança está internada ali, eu esperei
né? Eu não fui no 7º dia, eu fui lá pro 10º dia da criança fazer o exame. E aí, quando eu for mandar a amostra dela pro laboratório, eu tenho que tomar cuidado na hora que eu for preencher. Nesse caso, eu tenho que mandar um relatório especificando as condições atuais de saúde da criança. Por quê? Porque pode dar várias alterações e eles podem fazer uma investigação e vai fazer investigação de doenças que a gente até já detectou, né? Pode dar problemas. Então você tem que falar. Criança em ambiente de internação, tantos dias, sinais vitais assim, foi descoberto doença tal, 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 motivo da internação e assim, no relatório, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí, esses são os exames de triagem assim mais comuns, né, mais comuns que a gente encontra no posto de saúde, né, que a gente vai estar fazendo, que é importante. Eu me dediquei mais aqui o exame do pezinho, né, porque é o principal, o mais importante, o que detecta várias doenças, né, não tirando a importância dos outros, mas a gente tem que ter essa noção, porque não tem como fugir. Esse aqui é o técnico que faz mesmo. Aí, vamos ver aqui. Eu trouxe um vídeo para vocês de outros testes, né? Que ficaram faltando. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se a gente consegue reproduzir, né? Que na sexta-feira eu não consegui reproduzir vídeo para vocês. Vamos ver se eu consigo. Só um pouquinho. Gente, vocês entenderam direitinho, assim, o slide, tudo que eu quis passar para vocês? Tá tudo certo? Falei muito rápido, muita informação. Vocês me avisem aqui. Vou fazer o teste para ver se vai sair o som. Bom dia, eu estou aqui de plantão. E uma dúvida frequente que as mamães têm, tanto na enfermaria, aqui no não vai sair hospital, o quanto... som aqui. Eu vou desconectar aqui uma coisa. Ai, meu Deus, cadê? Só um minutinho. Consultório sobre o teste. Tá saindo só, tem que desconectar o som. É o teste do coraçãozinho. Vocês estão ouvindo? Dói, tem vazio. O teste do coraçãozinho é um teste indolor. Ele não dói. Quero fazer o teste, ver se vocês estão ouvindo. Me respondam. Gasta menos do que se precisa. É realizado por profissionais da área da saúde que são treinados. Esses profissionais capacitados para realizar o teste pode ser um enfermeiro. Gente, vocês dormiram, foi? Ah, Priscila, tá ouvindo com clareza? Não tá muito baixo? Ah, ok. Então, vou aumentar aqui a tela, porque aqui a gente tá falando do teste do coraçãozinho, tá? É um dos testes, né, pra não ficar esse negócio de... Mas eu vou mandar, tá? Maurício, tá baixo pra ti, mas eu vou mandar o link também, igual eu fiz naquele outro vídeo, tá? Pra não ficar um negócio de, né, chato, ficar só eu falando aqui pra vocês, né? Eu trouxe um vídeo mais dinâmico, ela mostrando na prática como que faz, né? Então, vamos ver aqui como é que sai a qualidade dele. E uma dúvida frequente que as mamães têm, tanto na enfermaria, no hospital, quanto no consultório, é sobre o teste do coraçãozinho. Ele é feito no hospital, tá? Esse teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho é um teste indolor, ele não dói, não é invasivo. É um teste muito rápido, gasta menos de 5 minutos. É realizado por profissionais da área da saúde que são treinados. Esses profissionais capacitados para realizar o teste pode ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, um médico. Depende do serviço. Cada serviço tem seu motivo. O importante é que esse teste Tá ruim, Maurício?
É só pro Maurício que tá muito ruim, que tá muito baixo? Ou para todas as pessoas tá baixo também? Para fazer esse teste, nós contamos com um aparelho que chama oxímetro. É o mesmo aparelho quando... Ah, a Priscila também falou que tá ruim de entender. Entendi. Não vou ficar insistindo muito, então eu vou... Porque senão fica até chato a gente ficar insistindo, se vocês não estão ouvindo, tá? Mas assim, eu vou mostrando pra vocês, né, como é que é feito o teste, tá? Eu vou explicando pra vocês como é que é feito esse teste. Vou tirar aqui o áudio. Enfim, aqui ela mostrou, falou os profissionais que podem ser feito, o teste do coraçãozinho, né? Ele é feito por técnicos de enfermagem, por enfermeiros, por fisioterapeutas, só que a realidade daqui é quem faz é o enfermeiro ou o técnico, tá? Aí aqui ela tá mostrando o aparelho do teste do coraçãozinho. Esse aparelho aqui, lá na maternidade, é um aparelho maior, tá? É um aparelho maior e o dispositivo é esse que ela está na mão, tá? Vão avaliar pela oximetria. Essa época de Covid, essa coisa de oximetria ficou bem famosa, né? Pela saturação de oxigênio. Então, a gente coloca essa parte do oxímetro. É muito parecido com o oxímetro de adulto, né? Aquilo ali é um monitor de todos os parâmetros. E a gente conecta a parte do oxímetro na mãozinha ou no pezinho do bebê. E a gente fica segurando ali por um tempo. E aí vai mostrar todos os parâmetros ali, ó. Ela vai colocar ali no bebê. Ela colocou na mãozinha. Vocês estão vendo, ó, que ele tem onde a gente vai colocar exatamente, né, a posição aqui. E aí, ó, fecha aqui. O da maternidade a gente fecha com um esparadrapo, porque não tem o apoio. O outro fica segurando lá um tempão. E aí sai tudo no monitor, né? Ele vai dizer a saturação de oxigênio, os batimentos cardíacos, como tá. E aí você tem que esperar, principalmente, a criança ficar calma, né? Ó, a criança ela tem que ficar calma, porque quando a gente põe, a criança fica extremamente agitada, né? Ela fica pulando e tudo, e aí dá alteração aqui. Ó, tá aqui, apareceu já, ó. Aqui, ó, os batimentos, a saturação, aqui é o batimento do coraçãozinho e tudo direitinho, que tá 141, que é a média do batimento cardíaco da criança. Então, só que você tem que colocar ali e aguardar ela ficar quietinha, tá? Porque dá alteração nesse exame. Então, deixa ali, esse aparelho que eles têm aqui é bem legal, porque tem o negócio de fechar, e aí você fecha e deixa a criança deitadinha aí, né, no berço, e ela vai se acalmando. Ela fica agitada quando a gente pega na mão e no pé dela, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o bebê ele se mexe, né? Esse bebê, na verdade, é até quietinho, porque normalmente os bebês fazem um rebuliço. E aí, ó, deixou, ó, fechou, a criança se acalmou, e aí o espelho começa a ler os parâmetros, ó, 97 de saturação, 187 de batimentos cardíacos. É o que a gente acompanha, né? Quanto que tá realmente o batimento cardíaco desse bebê, tá? Então, esse é o parâmetro principal, né? Mas eu vou mandar esse vídeo para vocês escutarem as informações, né, que tem nele e tudo. É só porque eu acho mais dinâmico vocês conseguirem aprender com o vídeo, né? Eu trouxe para vocês também um outro vídeo que eu achei interessante sobre a aula de ontem, né? Sobre o banho do recém-nascido, né? A aula sobre triagem neonatal acabou. Eu vou mandar para vocês o slide, tudo direitinho, como eu falei. Sempre mando o slide, então estudem pelo slide, tá? Vocês têm a apostila, mas algumas coisas eu acrescento no slide, tá? Que não tem na apostila. Então, a minha aula mesmo é baseada no que tem ali, tá? E aí, eu vou cobrar, né, o que tem no slide de vocês, tá? No caso, não tem o teste do coraçãozinho e os outros testes. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem, porque, por exemplo, esse teste do coraçãozinho vocês também fazem lá na maternidade, tá? E aí, eu vou passar agora um vídeo para vocês sobre um vídeo de banho, tá? Ontem a gente falou, eu mostrei foto, tudo direitinho, mas eu queria mostrar para vocês um banho de verdade com uma criança de verdade, né? Porque eu acho que fica mais legal. Eu não sei se esse vai dar, porque esse tem o áudio mais alto. Não sei.
né? Mas eu quero que vocês deem uma olhada como é que é esse processo, ó, para vocês verem na real, para quem não tem filho, como que é esse banho de verdade, né? A criança, ela se... Acho que foi isso aqui para vocês é o mais fidedigno que eu consigo trazer sobre as práticas, né? Vamos lá, acho que travou aqui o negócio. Ai. Aqui, ó, uma das dicas que a gente falou ontem foi na questão de lavar a cabecinha, né? Você pode estar pegando o bebê, já deixar ele despido, ou pode já deixar ele cobertinho, ó. Ela tirou tudo, mas manteve ele coberto para ele não perder calor, né? Olha aí, ó. Aí a cabecinha. E aí vamos começar a limpar, a lavar essa cabecinha. Ó. A água já tá morninha e aí começa devagarzinho, nada de sair jogando água em cima do olho do menino, né? Ó, ela só molha a mãozinha, né? Nesse caso, na internação, estaremos de luva, né? Vocês profissionais vão estar de luva, tá? É o mais adequado, tá? E aí, ó, viu que passou aqui, ó? Olha aí, ó, a limpeza no nariz, tá? Principalmente no primeiro banho, né? Tem que ter essa limpeza do nariz aí. Estão vendo, né? Ó, a cabecinha. Não sei se vocês conseguem escutar, essa criança ela já é mais, né, mais velha e ela já se acalmou, ela já se acostumou com o banho, ó, quando começa a lavar, ó, ela fica bem quietinha, gente, é muito gostoso. Ó, lavando a cabecinha, tem que tomar cuidado com, né, as orelhinhas. Nessa posição é bem tranquilo, né? Da forma como ela tá segurando, a gente sente até mais segurança em segurar a criança, a gente fica mais confortável, né? Olha aí, ó. Meu Deus, que bebezinho mais lindo. Atrás, né? Todo esse processo. E aí, acabou, né? Essa banheira aí é chique, ela vai limpar, vai enxugar direitinho, né? A criança, ó. Enxugar o rostinho, a cabeça. A cabeça tá molhada. Como a água que estava com temperatura gostosinha, quentinha. E aí, ó. Pronto, aí ela voltou, né? Vai fazer aquele processo que eu coloquei no slide para vocês. Vai primeiro limpar o excesso de sujeira, né, da fralda. Às vezes a criança com certeza ela tem feito cocô, né? E aí vai limpar com lenço umedecido. A gente pode usar aqueles olhinhos de banho, né? Gente de luva também, porque eu não faço sem luva, né? Principalmente não for meu filho. Né? Agora vamos de fato imergir a criança no banho, né? Olha aí, quero que vocês prestem atenção mais na pegada, entendeu? Para vocês não se sentirem tão inseguros na hora de fazer, tá? É a pegada que eu quero que vocês peguem, como ela tá. Ela começou com a criança sentadinha. Olha aí, ó. Esse sabonete aí é o sabonete que a gente tem pra você da Neutrogena, tá? O neutro. Ó. É interessante que ele tenha esse clampzinho, porque fica mais fácil pra gente dar banho sozinho, né? Lava as mãozinhas, que eles mexem muito na mãozinha. Ai, Tatiana, imagino. Eu acho tão fofinho eu olhar essas coisas, eu acho muito gostoso. Vocês veem que a criança já com a idade um pouquinho, né, mais avançadinha, porque ó, o umbigo dela já tá bem cicatrizado, né? Ó, nada de dispor muito sabão, essas coisas em cima da criança, né? Cheio de produto. Ó, os pezinhos e tudo. Aí aqui virou de costa, né? A gente virou de costa. Olha como é que ela segura. Se você segurar dessa forma, a criança não vai escapar. Eu sei que a gente tem muito medo da criança escapar, né? E às vezes quando o pai tá fazendo isso sozinho, você pode estar do lado, auxiliando, ele segura, ele às vezes segura com as duas mãos e você pode ir lá
e tá lavando, né? Nesse primeiro banho, assim, você pode dar dando uma auxiliada. Aí, viu, ó, é o momento de lavar a genitália e tudo. Aproveita para lavar essas outras partes que não foram lavadas. E a criança fica bem tranquilinha. A criança nem tá mais chorando nessa posição, tá? E aí, enxuga tudo direitinho. Aí faz esse processo, né? Nada de ficar esfregando a criança, né? Fica sempre encostando, enxuga a mãozinha. Gente, enxuga em tudo, né? Como eu falei, a criança perde calor muito rápido. Então, enxuguem, ó, a região da genitália também, né? Manter ele sempre fechadinho. Fralda. Ver o que tem mais interessante. É isso. Nesse caso, a criança não tem o coto, né? O umbigo pra gente limpar. No caso, até que ela limpa aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, tá. Aí, ó, com algodãozinho, alquinho, ó, nesse caso aí já tá até bem cicatrizado, né? Mas ela limpa dentro, ó, tá vendo? Isso daí vocês vão fazer até com criança maiorzinha, né? Usar um cotonete pra limpar o umbigo de forma melhor, né? Principalmente com álcool. Às vezes até adulto tem que fazer isso, porque o umbigo junta muita sujidade. Ó, mas tem que tomar cuidado, né? Tudo bem de leve, né? E é isso. Termina de vestir a roupa do bebê, né? Olha aí, ó. Luvinha, tudo direitinho. E é isso, né? Eu quis mostrar aqui esse vídeo pra vocês. Pra quem não tem, né? Principalmente pra aquelas pessoas que não têm a noção, né, de como dar realmente ali o banho, de não tem muito a noção do que fazer, né? Eu digo isso porque eu me coloco muito no lugar, porque quando eu fui pro estágio, eu não tinha filho, não tinha criança, não tinha nada. Então eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? E como a gente não tem prática, né, é uma forma que eu achei necessária pra gente estar trazendo, para eu estar trazendo essas informações para vocês, né? Ontem não deu tempo, né, de estar passando, mas aí eu trouxe esse vídeo para vocês, a gente tá ali mostrando, ter uma boa noção, igual o teste do coraçãozinho, tá? Então é isso, gente. A nossa aula está encerrada.